Olá, alunos do curso Técnica em Química, alunos cursando aí o quarto semestre. Tudo bem com vocês? Vamos hoje então para a nossa última apostila. É uma apostila que ela é teórica, porém nós vamos usar isso daqui depois nas aulas práticas. Então, se a gente tivesse aí oportunidade de laboratório, a gente estaria trabalhando com ela já dentro do laboratório, tá bom? Então vamos lá, uma apostila bem curtinha, sobre análises microbiológicas, e ela tem 7 páginas só, é a última apostila que a gente vai estar trabalhando essa semana. Bem, então, aqui tem uma parte introdutória, ele traz lá sobre a questão que a gente já conversou em sala de aula sobre higiene e segurança em laboratórios, cuidados aí no preparo de amostra, materiais de análise, todo aquele processo que nós sempre vimos conversando sobre asepsia, autoclave, utilização de álcool 70, né? Então aqui está fazendo essa rebuscada aí de informação que a gente já trabalhou. E também ele vem aqui falando o seguinte, ó, que essas análises elas são assim fundamentais para a gente conhecer as condições de higiene, né, presente aí nos alimentos preparados e os riscos que isso pode acarretar para a saúde, né, da gente. A gente vai falar de 4 métodos básicos. São eles aqui, ó, contagem padrão em placas. A gente já trabalhou com esse tipo de contagem. É lógico que nós utilizamos um meio de cultura bastante genérico, né, que foi o agar nutriente, aonde existe a possibilidade do crescimento de diversas células microbianas, diversas bactérias, diversos fungos. Mas aí eu vou explicar um pouquinho mais ali no tópico propriamente dito. Número mais provável, né, que é novo para vocês. Técnicas de redução de corante para estimular o crescimento microbiano. Então, existem condições que favorecem ou não alguns tipos de célula, e os corantes eles permitem visualizar se essas células estão crescendo ou não. E depois a contagem por microscopia direta, né? Que seria você fazer um esfregaço da amostra, da sua amostra numa placa, né, de microscópio, e fazer a visualização ali da presença ou ausência, tá? Então já tem um adiantamento aqui do que serão essas 4 técnicas, mas depois vocês vão ter o texto aqui explicando com mais detalhes. Olha, essa placa aqui não lembra alguma coisa vocês? A gente fez aula prática, ela ficou bem parecida, né? Então aqui é só um exemplinho. Tem um recadinho aqui falando que cada micro-organismo terá um agar e um método de análise específico para que possa ser identificado. Tá? Identificado é saber quem é. Aqui nessa placa a gente sabe que existe, mas ainda a gente não sabe quem são. Então nós iremos para agars seletivos, que iria confirmar, né, a presença ou não de tal micro-organismo, e testes bioquímicos também, né? Porque tem micro-organismo que precisa de carboidrato. Então, todos precisam de carboidrato, né? Mas tem micro-organismo que vão crescer em um carboidrato específico. Ou algum tipo de enzima vai inibir, outros não, tá? Então, aí seriam agar que vão identificar. Depois, o tópico 6.2, ele começa a falar da contagem padrão em placas. Basicamente, existem 2 tipos de contagem padrão em placas. Eu vou pular toda essa parte teórica aqui que a gente já conversou e vou direto para o procedimento, tá? Esse primeiro, ele fala que é um plaqueamento em profundidade, é o pour plate. Não foi esse que a gente realizou, tá? Tem uma figura que explica toda essa teoria aqui, que eu vou direto para ela para explicar, tá bom? Então, olha só o que acontece. Você tem uma cultura mãe, aonde você pegou, né, 25 gramas da amostra, se ela for uma amostra sólida, no caso, se for um queijo, ou 25 ml, no caso, se for líquido, né, um leite, um suco, e vai adicionar 225 ml de água ou água peptonada, né, que a água peptonada é a água de diluição específica utilizada em microbiologia. Então, preparou essa amostra, homogeneizou, extraiu o micro-organismo, né? Você vai tirar uma alíquota de 1 ml, transferir para um tubo de ensaio, né? 1 ml para 9 ml de água peptonada, você tem uma diluição 10 a menos 1. E assim você vai fazendo uma diluição
seriada, né? Você vai retirar 1 ml dessa solução que já está diluída, transferir para um segundo tubo de ensaio, fazendo o mesmo procedimento, 1 ml da amostra mais 9 ml de água peptonada e assim sucessivamente. E essas amostras, elas são transferidas para placas de Petri, aonde o meio de cultura vai ser colocado por cima, tá? Então transfere a amostra, depois o meio de cultura fundido, tá? E aí sim vai para ser solidificado. Então o meio de cultura ele é homogeneizado, tá? Com a amostra. Então por que essa diluição é tão importante, né? Imagina se você pegar a primeira concentração, você vai ter uma quantidade tão grande de crescimento microbiano que vai impossibilitar a contagem. Então, quando você vai fazendo essas diluições, você consegue fazer a contagem, só que você depois tem que lembrar de fazer a multiplicação pelo fator de conversão, né? Então, não é porque você contou 2 unidades formadoras de colônia que esse alimento está pouco contaminado. Na verdade, você tem que lembrar que a diluição foi de 10 a menos 6 aqui, então tem que fazer a conversão depois. E a segunda forma de plaqueamento, ela é aquela que nós fizemos, tá? É por spread plate, que seria você pegar a sua amostra, né? Aqui, e fazer esse inóculo, essa adição do inóculo por cima da placa, tá? Então, aqui da mesma forma, você pode fazer diluições e vai fazer o espalhamento, né? Olha aqui a alça de Drygalski. Fazer o espalhamento dessa amostra pela superfície da placa, tá? Então, aqui também você vai conseguir fazer a contagem. Esse método aqui é um método novo, método do número mais provável, NMP. Então, ele é baseado no seguinte princípio, né? Que quando você subdivide a amostra em alíquotas, né? Algumas vão conter micro-organismos e outras não vão conter. Então, na microbiologia, pode acontecer muito isso, de você fazer a homogeneização, na hora de retirar a alíquota, você não conseguir, né, extrair um micro-organismo na sua alíquota. Então, como aqui você vai estar fazendo uma diluição seriada, né, em 3 tipos de concentrações diferentes, em alguns tubos, aí você, depois existe um cálculo também para ter um número mais provável de presença ou ausência, tá? Para poder aí estimar a densidade original de micro-organismos presentes aí em cada amostra. Bom, esse método ele é basicamente para identificar aqui a presença de coliformes fecais, tá? Coliformes totais, Escherichia coli e o Staphylococcus aureus. E ele usa um tubinho, uma vidraria bastante característica para essa análise, que é o tubo de Duran, né? O tubo de Duran é um tubinho bem pequenininho, um tubo de ensaio bem pequeno, que ele é colocado de cabeça para baixo, tá? Aqui na outra página tem uma figura, essa, tá? Então aqui você tem as soluções, né, de diluição seriada e o tubinho é colocado de ponta cabeça. Então, se tiver presença de micro-organismos, eles vão produzir gases. E aí a gente vai ver esse tubinho aqui, né, com o espaço vazio, porque é a presença do gás produzido pelo micro-organismo. Se não há micro-organismo no meio de cultura, não vai ter presença aqui de gases. Então, ele seria negativo. Depois vem a técnica, né, a terceira técnica citada, a técnica de redução de corante para estimular o número de células viáveis. Então, 2 corantes são bastante utilizados, que é o azul de metileno e o resazurina, para evidenciar esses testes. Ele é muito utilizado também aí para qualificar, para ver a qualidade do leite cru. E ele é um teste bastante simples, né? Porque ele não passa por muitas etapas. E tem um custo baixo, tudo. Esse eu acho que não sei se a gente vai conseguir fazer em laboratório, mas é só para vocês saberem que existe. Ele não traz muitos detalhes aqui de como é essa prática, mas ele é simples, baixo custo, né? Então é um método bastante viável. E por último,
vem aí a contagem por microscopia direta, DMC. Então aí a gente colocaria, né, faria um esfregaço da amostra numa plaquinha, né, do microscópio, uma lâmina, colocaria aí um corante apropriado, dependendo de cada amostra, aí precisa ser feito alguns testes para ver qual favorece a visualização. E aí você vai visualizar, né, e contar as células, né, com o auxílio do microscópio, para tentar visualizar aí a presença de algum tipo de célula diferenciada. E aqui ele coloca, né, esse lembrete que existem inúmeras técnicas para análises microbiológicas em alimentos. Tá? Então, para a escolha do método é necessário um grande conhecimento nessa área, que é bastante ampla, tá bom? Bem, como atividade dessa aula, eu vou deixar apenas uma perguntinha, que ela está aqui já, né? Vou colocar essa pergunta lá. A análise microbiológica dos alimentos é útil para... E aí, lá na atividade, vocês me respondam qual dessas três alternativas aqui vocês consideram que seria a mais correta, tá bom? Leiam com atenção esse material, tem alguns outros detalhes aqui que eu não falei nessa aula, até pra gente não se estender muito. E qualquer dúvida, entrem em contato. Vejam lá no nosso mural da aula de hoje do Google Classroom, que eu vou deixar algumas orientações também com relação à nossa avaliação desse bimestre. Até mais, alunos!